Agora, fazer uma oração silenciosa de confissão dos nossos pecados ao Senhor. Logo após alguns instantes, convido o presbítero Agenor que faça uma oração audível ao nosso Deus. Poderoso Deus, Pai, graças te damos, Pai querido, por nesse instante, por permites, Pai, que cheguemos diante do Senhor, Deus, convenidos, Deus, buscando a tua santa e bendita misericórdia. E pedimos que o Senhor seja propício, Pai, a tua igreja, ajuda-nos, Deus, a honrar, Pai, esses mandamentos que tu estabelecesses, Deus, para o teu povo. Façamos, ó Deus, isso com amor, mesmo sabendo que é impossível, Deus, somente através do teu Filho, o Senhor Jesus, é que podemos cumprir, ó Pai, a tua vontade e os teus mandamentos. Tem misericórdia da tua igreja, santifica-nos, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a nos alegrarmos do Senhor, porque fomos perdoados em Cristo Jesus, e é por isso que agradecemos em nome dele. Amém. Com certeza, com perdão recebido, entoemos louvores ao Senhor com muito louvor. Igreja, se coloque-se em pé. Louvemos ao Senhor por esse cântico que diz: toma o meu coração.
Fizemos para louvar e exaltar o teu nome. É que pedimos em nome de Jesus. Amém. Momento de intercessão, onde lemos na ambiental que o inimigo está sob forte ataque, querendo nos destruir. Então esse é o momento ideal para nós entregarmos nossas orações ao Senhor, nossas intercessões. Por isso, eu convido a nossa irmã Kátia que eleve a Deus oração pelo lar cristão. E nosso irmão Diácono Luiz, pelos casamentos em dificuldades. Também quero pedir para a nossa irmã Selma, que eleve a Deus uma oração pela educação dos filhos. E o presbítero Railton, pela terceira idade. Oremos. Pai querido, Deus de amor, ó Senhor, nesse momento, coloco em tuas mãos, Pai, os lares cristãos, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada lar aqui representado, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada lar, Pai, cristão espalhado por esse Brasil, pelo país nosso, Pai, pelo continente inteiro, Senhor amado. Nós sabemos que sempre estamos, Pai, rodeados por problemas, rodeados por tentações, Senhor. Mas nós, Pai, confiamos em Ti e sabemos que o Senhor, Pai, é o nosso único refúgio, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, dando forças, Pai, a cada família, Senhor, para que nós possamos estar fazendo com que os lares não se desfaçam, Senhor. Que os lares possam permanecer em Ti, Senhor, confiante que o Senhor é da manutenção do casamento, a manutenção da família, Senhor. Que o Senhor possa estar dia a dia abençoando, Pai, e fazendo, Pai, com que as famílias possam estar cada dia mais achegados a Ti, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, Pai, para que nós possamos estar entregando os nossos filhos, Pai, entregando os nossos cônjuges a Ti, Pai amado. E que o Senhor possa estar se manifestando a cada um, Senhor. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Santíssimo e eterno Deus, continuando na Tua presença, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por cada família aqui presente, ó Deus. Cada família aqui representada, Senhor. Também, ó Deus, te pedimos, ó Pai, por aqueles irmãos, ó Deus, que por algum motivo não puderam estar presentes aqui nessa noite, ó Deus. Que o Senhor os conhece, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, cada dia mais nos abençoando e abençoando também a esses irmãos, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, eu te peço, ó Deus, pela vida daqueles irmãos, ó Deus, que estão, ó Pai, passando por alguma dificuldade nos seus relacionamentos, ó Deus. Seus relacionamentos conjugais, ó Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo a vida desses irmãos, ó Deus, para que não deixem, ó Pai, por qualquer motivo que seja, ó Deus, que seja desfeita essa aliança, ó Pai, que um dia, ó Deus, se comprometeram
perante Ti, ó Pai. Fortalece, Senhor, a vida dessas pessoas, ó Deus. Fortalece a vida desses nossos irmãos queridos, ó Pai. Dê a eles, ó Deus, sabedoria, ó Pai, para saber. O relacionamento a dois, ó Deus, não é feito somente nesse princípio, ó Pai, mas em toda a palavra do Senhor, ó Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, abençoa a vida de cada irmão, ó Deus. Fortaleça, Senhor, esses casamentos, ó Pai, que por um motivo ou outro passam por alguma dificuldade, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, graças te damos pelos nossos lares, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela família cristã. Te agradecemos, Senhor, pela família IPCI. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Por isso, Senhor, neste momento, clamamos, Senhor, pelos nossos filhos, pela educação, Senhor, dos nossos filhos. Abençoe, Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, que eles possam, Senhor, ver em seus pais e também, Senhor, nos pais, Senhor, desta igreja, ó Pai, o teu amor maravilhoso, o quão, Senhor, é maravilhoso te servir, ó Pai. Abençoe, Senhor, a vida, Senhor, dos pais, inculcando, Senhor, nos seus filhos, ó Pai, as tuas verdades, os teus mandamentos. Nós sabemos, Senhor, que os dias são maus, não somente, Senhor, para os nossos jovens, mas desde, Senhor, os nossos pequeninos já são incitados à maldade. Por isso, Senhor Jesus, colocamos, Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens diante do teu altar, ó Pai. Dá sabedoria, Senhor, a nós como família, Senhor, especial, Senhor, aos pais, sacerdócio, Senhor, do lar, inculcando, Senhor, a tua palavra, Senhor, em cada coração, Senhor, desde a mais tenra idade até, Senhor, aquele filho mais velho, ó Pai. Senhor Jesus, nos ajude, nos capacite para que possamos, Senhor Jesus, colocar os nossos filhos diante do teu altar. Preserva, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, em oração, sempre, Senhor, colocar os nossos filhos diante de Ti, Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe as vezes, Senhor, que muitas vezes falhamos como pais, ó Pai, na educação dos nossos filhos. Não deixe, Senhor, que nós, pais, deixemos, ó Pai, a educação dos nossos filhos para a escola, para a internet, para a televisão, mas que a educação dos nossos filhos, Senhor, possam ser pautada, ó Pai, na Tua palavra, Senhor Jesus, que é a verdade. Por isso, Senhor Jesus, eu te agradeço pelos filhos, em nome de Jesus. Amém. Bendito Deus, amantíssimo Pai que estás nos céus, louvado seja o Teu nome, porque em graça e com misericórdia o Senhor nos trouxe até o presente momento. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelos nossos irmãos idosos, cada um deles, ó Deus, que a seu turno ofereceram o seu vigor na obra do Senhor, e que hoje, ó Pai Santo, estão impedidos pela idade, pelas dificuldades naturais, de congregar conosco todos os domingos. Deus Santo, rogamos a Tua graça sobre a vida de cada um deles, para que cada um deles, dentro de cada contexto em que eles vivem, ó Deus, a Tua graça os alcance de tal forma, ó Pai, para que as suas orações, a expectativa e a fé de estar com o Senhor um dia, esteja sempre presente na vida deles e nas nossas, especialmente, em sabermos, ó Deus, que a nossa caminhada tem sim uma chegada, e essa chegada é ao céu. Não permita, ó Deus, que as dificuldades do dia a dia possam roubar, ó Deus, essa esperança dos nossos irmãos idosos. Também eu rogo, ó Pai Santo, por aqueles inconversos ainda, que fazem parte do nosso rol de amizade e dentro das nossas famílias. Tenha misericórdia deles, ó Deus, desperta, ó Deus, a importância da pregação do Teu Evangelho dentro dos nossos lares, para que esses idosos que não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, assim o façam para a honra e para a glória do Senhor. Dá, Senhor, a todos nós, aqueles que se consideram mais novos, dá-nos, ó Deus, esse senso de responsabilidade, de que o Evangelho também serve, ó Deus, para os nossos queridos da terceira idade.
para que eles também, ó Deus, se convertam e cumpram, ó Deus, a profecia do teu servo. Pai querido, tenha misericórdia deles. Dá, Senhor, a nós como igreja também o interesse e o cuidado pela terceira idade, para que possamos, ó Deus, sermos criativos para continuar exercitando a fé e o amor pelos irmãos, mas também, ó Deus, abrirmos um espaço para que os nossos irmãos continuem servindo ao Senhor e servindo com alegria. Abençoa, ó Deus, os médicos que têm cuidado dos nossos queridos, os remédios que têm sido submetidos, para que tudo concorra, ó Deus, para amenizar, ó Pai Santo, as dores de anos e anos de vida. Tenha misericórdia do teu povo, para que possamos olhar com carinho para a terceira idade, honrá-los, para que assim fazendo, possamos honrar, ó Deus, e cumprir o quinto mandamento de honrar os nossos pais. No Senhor, em Cristo Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra e um privilégio, um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Eu quero convidar toda a igreja que abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Para uma maior compreensão, nós leremos os 25 versículos deste capítulo e depois meditaremos neles. Eu farei a leitura e a igreja acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? No regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Oremos. Santo e amado Deus, neste momento em que nós lemos a Tua poderosa palavra, iremos agora meditar nela, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender o que o Senhor quer realmente dizer a nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esta igreja está meditando na epístola de Paulo aos Romanos. E no capítulo 3, o capítulo no qual foi feito aqui 2 pregações sobre o capítulo 3, Paulo começa a tratar de um argumento mais profundo sobre a justificação pela fé. E caso você não se lembre o que seja justificação, pois ela é a base do capítulo 3, 4 e comecinho do capítulo 5, quero aqui, em breves palavras, te relembrar o que é a justificação, para assim estabelecermos nossas bases e podemos, então, entender melhor o capítulo 4. A justificação, ela é o ato judicial de Deus, na qual ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador pela justiça de Cristo. Ou, em outras palavras, é o ato de Deus pelo qual ele declara justo os homens e livre de culpa e aceitáveis a ele. Um detalhe importante que nós precisamos entender sobre a justificação dentro da obra da redenção do homem. Ela é uma ação singular, única, na qual ela, com respeito a nós, pecadores, ela não muda o nosso interior, como é o caso da regeneração, da conversão ou da santificação. A justificação, ela altera o nosso estado, a nossa posição diante de Deus, de inimigos para amigos, pessoas aceitas por Ele. Isto é a justificação. Entendendo isto, nós podemos então entender o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 4. Pois nesses versos em que nós lemos, Paulo vai tratar do mesmo tema da justificação pela fé, mas no Antigo Testamento. E ele vai citar aqui 2 personagens muito importantes para os judeus e 2 personagens muito importantes do Antigo Testamento. São eles Abraão e Davi. Abraão, o pai da fé, o grande patriarca, o homem pelo qual a nação de Israel foi constituída, que recebeu a promessa, o pai da fé, chamado também de amigo de Deus, era um homem de grande respeito entre os judeus. O segundo personagem que ele cita é Davi, o grande e o maior rei de Israel, considerado até hoje como um dos maiores reis de Israel. Se você for até Jerusalém, você poderá ter um momento, um local específico, na cidade velha, aonde o túmulo de Davi está exposto, e vários judeus vão lá prestar homenagem a este que foi o grande rei de Israel, ou o maior rei de Israel. Davi e Abraão são tão importantes que Mateus, ao escrever o seu evangelho, no primeiro versículo,
quando ele vai dizer a genealogia de Jesus, ele diz: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Tendo em noção, tendo em mente a importância desses dois personagens, Paulo então irá citá-los para provar e para argumentar que a justificação pela fé, ela se deu no Antigo Testamento com esses dois personagens, e não era algo novo, não era algo que estava sendo implantado agora, era algo que já acontecia desde Abraão e desde Davi. Sabendo disso, Paulo então começa perguntando para a igreja que está em Roma, se por acaso Abraão, ele foi reconhecido por suas obras. Ele diz: é claro que não. E ele então vai citar Gênesis capítulo 15, lá no versículo 2, quando ele diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, porque Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado pela a sua fé, por crer em Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, talvez você não tenha se atentado a isso. A partir do versículo 3 até o 8, Paulo vai usar aqui essa palavra imputado, ou algumas traduções creditado, 5 vezes. E essa palavra creditado, ela realmente tem o mesmo significado que nós usamos hoje no nosso sistema financeiro. Creditar é você realmente depositar a favor de alguém algum benefício ou algum dinheiro. E Paulo vai dizer aqui sobre então imputar ou creditar, que a fé, ela é imputada de duas maneiras, ou que nós recebemos ou creditados de duas maneiras. A primeira é através do trabalho. Se você trabalha, você tem o direito de receber o seu salário. Essa é uma das formas mais comuns que nós temos de receber ou de ter creditado dinheiro ou qualquer outra coisa em nossa conta. Mas há uma segunda forma de se creditar algo em nossa conta, que é quando nós não trabalhamos. E você então recebe de graça, recebe de presente, você não faz nada por merecer. E Paulo diz aqui, se fosse por obras, a nossa justificação seria como uma dívida, mas não é. A nossa justificação, ela é de presente, ela é de graça. Não há nada que possamos fazer, não há obras de justiça ou obediência à lei que nos justifica. Para comprovar isso, Paulo então parte para o versículo 6, aonde ele vai citar Davi. Eu quero chamar a sua atenção para a parte B do versículo 6. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui ou acredita justiça, independentemente de obras. Ou seja, Deus acredita justiça, independentemente daquilo que você faz. Não é por obras, não é por obediência à lei, mas sim pela graça e pela misericórdia de Deus. Calvino diz algo muito interessante, eu quero aqui citar as suas palavras. Ele diz: se houvesse alguma justiça procedente da lei ou das obras, então ela se residiria no próprio homem. O homem seria capaz de fabricá-la. Todavia, o homem busca na fé o que não encontra em nenhum outro lugar. Por isso, a justiça nos é creditada pela fé. Sabendo disso, Paulo então passa para uma segunda parte deste capítulo, que é a partir do versículo 9, aonde então ele começa a perguntar se Abraão, ele volta novamente a Abraão, ele foi circuncidado, ele foi justificado antes de ser circuncidado ou quando ele já era circuncidado. E diante disso ele responde de uma maneira clara. É lógico que ele foi justificado antes de ser circuncidado. Se você ler Gênesis, a partir do capítulo 15, que é quando Abraão recebe a promessa, e é quando Paulo também cita aqui o texto em que nós lemos, Abraão recebeu promessa, no capítulo 15, mas apenas no capítulo 17 é que Deus institui, então, a circuncisão. Mas entre o capítulo 15 e o capítulo 17,
há um espaço de tempo de 15 a 20 anos, para mostrar que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Porém, a circuncisão não é algo que está à parte ou que está longe da justificação de Abraão. Porque a circuncisão é um selo, é um sinal visível daquilo que Deus fez espiritualmente e internamente no coração de Abraão. E como sinal externo, Deus então institui a circuncisão. Isso para nós também é real hoje. Nós somos justificados, somos regenerados, nós somos então chamados pela voz poderosa do Espírito Santo, somos então atraídos até Cristo. Cristo nos aceita, nos justifica, somos aceitos por Deus, e depois disso nós nos batizamos. O batismo hoje é um sinal visível daquilo que Deus faz espiritualmente e internamente em nosso coração. E quando viemos aqui à frente, diante dos homens e da igreja, é apenas uma forma, uma expressão visível para que a igreja entenda e reconheça aquilo que Deus fez primeiramente dentro de nós, em nossos corações. E nesse mesmo bloco, Paulo então vai argumentar se Abraão recebeu todas as suas promessas por cumprir a lei. Mas nós temos que lembrar que em Gálatas, Paulo fala, olha, não há como, porque a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Como que Abraão e a sua descendência recebeu a promessa obedecendo a lei, se a lei nem existia e demorou tanto tempo para ser instituída? Abraão recebeu a promessa através da fé, e toda a sua descendência, também através da fé, tomou posse da promessa de Deus. Porque se fosse pela lei, a lei por si só requer uma obediência tal que nenhum homem é capaz de cumpri-la. Se fosse pela lei, Abraão não receberia a sua promessa, a sua descendência, mas é pela fé. E Paulo cita aqui no finalzinho do versículo 15, porque a lei suscita a ira, e também onde não há lei, também não há transgressão. Paulo vai mostrar claramente que através da lei se é conhecido o pecado, e através do pecado vem então a ira de Deus. E é por isso que nenhum de nós somos capazes de cumprir plenamente a lei e sermos justificados por ela. Nós somos justificados pela fé e pela graça de Deus, e não pela lei. E passamos então para um terceiro e último ponto deste capítulo, quando Paulo então começa a explicar os presentes que vêm através da fé, que é segundo a graça, e ele vai expor então sobre a fé de Abraão. E ele diz, olha, Abraão por fé creu, e creu contra a esperança de que seria pai de muitas nações. E aqui ele vai dizer que Abraão em momento algum duvidou da promessa de Deus, mesmo sendo contra qualquer razão humana, mesmo ele já sendo de 100 anos, mesmo Sara sendo já velha, ele creu que Deus iria cumprir a promessa que lhe havia feito. E isso, meus irmãos, serve para nós de lição. Não é à toa que Abraão é chamado o pai da fé. Mas se você é como eu, que considero-me como uma pessoa de fé pequena, em certas circunstâncias, diante de dificuldades, ou diante mesmo da demora em Deus tomar atitudes em algumas situações em nossas vidas, parece que a fé ela vai se esgotando, parece que a fé ela vai enfraquecendo, parece que nós vamos perdendo o brilho, perdendo a esperança, e nós nos conformamos com aquela situação e deixamos até de orar. Não temos mais fé em relação a alguma coisa. Eu digo isso por mim. Digo isso porque eu assumo diante de vocês que muitas vezes a minha fé falha, a minha fé enfraquece. E ao olhar para Abraão, toda a sua situação, ele não, momento algum, titubeou na sua fé.
porém permaneceu firme, crendo contra realmente toda e qualquer lógica humana de que Deus iria cumprir a sua promessa. E aqui fica a exortação para nós, pois a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. E nós, com os olhos da fé, enxergamos que Deus trará à existência aquilo que ainda não existe, através da sua poderosa palavra, através das suas poderosas mãos, e com isso fará a sua vontade em nossas vidas. Mesmo que isso leve tempo, mesmo que isso leve muito tempo, Deus fará. É importante que nós aprendamos com Abraão a permanecer firmes na fé, esperando a promessa de Deus. Partindo para a parte final do capítulo 4, Paulo então vai dizer, olha, tudo isso que foi escrito em respeito a Abraão, não é apenas em relação àquilo que ele viveu, mas é também para a nossa instrução, para que nós então possamos crer também como Abraão creu, e assim sermos justificados. Mas o objeto da nossa fé é Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. E ele termina então o capítulo 4 com o versículo 25, na qual ele diz, o qual foi entregue, Jesus Cristo, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. E quando lemos esse versículo, alguns de nós têm a tendência de achar que foram dois atos isolados de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Porém, não é assim. São dois atos de uma mesma obra, da mesma redenção do homem. Cristo, quando ele morre por nossas transgressões, ele está sendo o Cordeiro Pascual, o Cordeiro puro, que é entregue como sacrifício por nossos pecados. Mesmo Romano, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós aqui somos pecadores. Pecamos e ainda havemos de pecar. E a nossa consequência, o nosso pagamento seria a morte. E Cristo então se oferece em pagamento a essa dívida que nós não poderíamos pagar. Ele se oferece, ele morre então por nossas transgressões. Só que mais do que isso, ele vence a morte e ele aniquila o pecado. Ele paga a nossa dívida, e por pagar a nossa dívida na sua ressurreição, ele então nos justifica. E se você lembra o que é justificação, que é o ato de Cristo realmente nos reconciliar com Deus, eu quero convidar você a olhar o versículo 1 do capítulo 5, quando ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos única e exclusivamente justificados pela fé em Cristo Jesus. Não é a fé em Buda, não é a fé em Alá, é a fé em Cristo Jesus que nos justifica e nos reconcilia com Deus. Mas quando nós falamos em justificação pela fé, eu já estou partindo para a parte final deste sermão, nós sabemos muito bem disso. Aliás, na reforma, um dos pontos mostra que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto é algo que nós sabemos racionalmente. Porém, muitos de nós, lá no íntimo, lá no inconsciente, têm ainda uma mentalidade, ou age como se Deus nos abençoasse por aquilo que nós fazemos. Certa vez eu estive conversando com uma mulher que era empresária, e ela estava me contando que nesse momento de crise que o país vive, ela então, a sua empresa passou a entrar numa dívida muito grande. E ela perdeu muitos fornecedores, perdeu clientes, e então ela não conseguia pagar os financiamentos das máquinas, e entrou então numa bola de neve, e começou realmente a passar uma situação muito difícil financeiramente. E ela então decidiu participar ativamente de todas as reuniões de oração da igreja, de todas as escolas dominicais, de todos os cultos, abriu e cedeu sua casa para que houvesse um grupo pequeno de estudo bíblico na sua casa,
E ela então passou ativamente a participar de todas essas programações da igreja, buscando em Deus a bênção diante dessa grande prejuízo e dessa grande dificuldade. E certo dia eu fui visitá-la, e ela, num momento com o coração muito apertado, ela então desabafou e falou: pastor, eu não aguento mais, eu não entendo Deus, porque eu tenho buscado, eu tenho feito de tudo, eu tenho ido em todas as reuniões de orações, eu tenho dedicado do meu tempo de descanso para servir a Ele, eu tenho aberto aqui a minha casa para que a igreja venha e se reúna aqui, eu tenho realmente me dedicado e a minha situação só piora. Por que está acontecendo isso? Por que Deus não me responde? Por que Deus não transforma assim a minha situação? Perguntas como essa, em situações dessa, que talvez você esteja passando agora. E é algo que nós precisamos entender. Não apenas a nossa justificação, mas todas as bênçãos e respostas de Deus em nossas vidas, elas vêm através da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Não é por aquilo que você faz, não é aquilo que você acha que merece receber, não é por seus esforços, é pela graça, misericórdia e bondade de Deus que Ele te abençoa e te ajuda. Não importa o quanto você trabalhe, não importa se você, como eu e o reverendo Luiz Fernando, dedica a sua vida inteira, todas as suas horas para Deus. É segundo a bondade e a misericórdia. Mas precisamos entender que ao participarmos das reuniões de oração, ao participarmos, abrirmos nossas casas, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos na comunhão dos santos, somos edificados a seguir em frente. Aqueles a que tanto trabalham na obra, no ministério, ao então receberem essas ordenâncias, nós temos o privilégio de trabalhar e servir na obra de Deus. Não é porque você faz que você é merecedor de alguma coisa. Pelo contrário, ao fazer, Deus está te dando o privilégio de participar da obra dele. Porque Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém para fazer a obra dele. Mas pela sua bondade, Ele nos concede o privilégio de participarmos e sermos realmente canal de resposta, canal de bênção, meio de bênção para aqueles que estão precisando e necessitando. A justificação, ela vem pela fé. Mas não apenas isso. Todas as bênçãos de Deus, a bondade, as respostas de orações, ela vem pela fé. Por isso, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para isso. Que você entenda que você não é merecedor de nada. Você não merece nada. Você merece a morte. Mas, pelo sacrifício de Cristo, pela sua ressurreição, nós somos justificados. E pela graça e bondade de Deus, nós somos então abençoados. Quero convidar você a baixar sua cabeça para nós orarmos. Santo eterno Deus, louvado seja o Senhor, porque na sua bondade e misericórdia e na sua graça, o Senhor nos justifica por meio da fé. Muito obrigado, Deus, porque se você fosse olhar, se o Senhor fosse olhar para nós, por meio das nossas obras, o Senhor veria apenas trapos de imundícia. Mas o Senhor, realmente, através da obra de Jesus Cristo, nos justifica, nos salva, nos abençoa. Muito obrigado por isso. Louvamos o teu santo nome, por realmente fazer toda a obra de redenção em nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos agora, meus irmãos, o hino de número 12, em preparação para a mesa do Senhor.
Nos coloquemos em pé para orarmos ao Senhor. Te louvamos, Deus, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede agora de participarmos da Tua mesa. De como agora vemos em Romanos capítulo 4, de relembrarmos que o Senhor morreu por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja o Senhor por isso. Te rendemos graças e somos gratos pelo ato de amor em nos salvar, em se entregar por nós. E diante de Ti agora, consagramos a Ti, ó Pai, estes elementos e pedimos, ó Pai, que o Senhor, de uma maneira especial, que o Senhor venha usá-los como meio de graça neste momento, para nos fortalecer a fé, para realmente fortalecer aquele que está desanimado, para aquecer o coração daquele que está frio, para que Deus, através deste ato, possamos realmente lembrar com gratidão e com esperança de que o Senhor morreu, mas o Senhor voltará. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comedes em memória de mim. A palavra de Deus também diz que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tendo também dado graças, disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Todas as vezes que o fazedes e o bebedes, fazei-o em memória de mim. Ao participarmos da mesa, do pão, do vinho, do cálice, nós estamos aqui anunciando realmente a morte de Jesus, mas estamos também anunciando a sua volta, e fazemos isso em memória dele. Os irmãos podem se assentar.
Convido a igreja que se coloque em pé. Vamos orar ao Senhor agradecendo todo este culto e pedindo a bênção para essa semana. Te louvamos, Deus, por este culto, pelas bênçãos aqui recebidas por Ti. Te louvamos, ó Pai, porque aqui tivemos o privilégio de levantar nossas vozes em oração, de adorarmos ao Senhor com cânticos e louvores, de sermos abençoados por Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos guarde agora no retorno para casa. Que o Senhor nos abençoe nessa semana. Que o Senhor venha estar conosco, nos livrando de todo o mal, estando presente, ó Pai, em todos os momentos, com a Tua poderosa mão, sempre nos guardando e nos redimindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça, meus irmãos, a bênção. Que a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém.